Abra os olhos do meu coração e abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. E exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Quero te ver. Como é bom estarmos juntos aqui em mais um One Pocket, e hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre um tema um tanto quanto diferente, sobre as melhores roupas. Eu não sei como que era na tua casa, por exemplo, quando vocês iam sair com seus pais, talvez quando você talvez fosse pequeno ainda, mas lá em casa, pelo menos, quando a gente ia sair, eu lembro que as melhores roupas eram separadas e reservadas não só para os grandes eventos, casamentos e programações, mas principalmente para o domingo, que era o dia que a gente ia na igreja, para os cultos. E era aquela roupa, a roupa de igreja, né? Que o pessoal fala algumas vezes por aí, a roupa do domingo, né? Não sei se isso acontecia na tua casa, se tinha essa realidade das melhores roupas serem usadas também dessa mesma forma. E sabe, eu vejo que às vezes a gente tem aquela roupa que a gente coloca e a gente se sente bem, que te deixa pra cima, te valoriza e tudo mais. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu estava naquela fase com várias amigas, fazendo festa de debutante, né, de 15 anos de idade, e aí eu não tinha um terno ainda meu, e aí meu avô chegou e falou assim: Lucas, ó, aquela fase adolescente, não que eu tô hoje em dia, né, de peso, então, né, bem magrinho, menorzinho ali também, claro. Meu avô também tinha esse mesmo formato de corpo daquela época que eu tinha, não dessa agora, com certeza, mas ele falou assim: Lucas, por que você não usa o meu terno? Meu avô tinha um terno lindo, gente, mas era um terno verde musgo, e a camisa que usava por dentro também era uma camisa verde, com uma gravata verde um pouco mais clara. Pode parecer um pouco estranho o que eu estou falando aqui agora, mas era bonito mesmo, na verdade. Mas destoava completamente de qualquer outro adolescente da época que estaria com um terno, talvez emprestado do pai, ou um próprio até, na verdade, que seria para um preto, para um azul, para um cinza, talvez. Agora, para um verde musgo era completamente diferente do que as pessoas estavam ali habituadas. Mas eu usava aquele terno com tanta vontade que, no final das contas, depois de participar de alguns eventos, o meu avô deu aquele terno para mim de presente. Eu usei por muito tempo aquele terno, em vários eventos, em várias programações, só que foi ficando cada vez mais marcado. Por quê? Destoava demais dos demais homens que usavam outras roupas com cores mais habituais também. E é natural. E sabe, por mais que eu gostasse muito de usar aquele terno,
Aquele terno tinha sido dado de presente, mas não era meu. Era o terno do meu avô. E encaixava e vestia bem, com certeza, mas aquelas não eram as minhas roupas. E às vezes eu vejo que, não só por participar de eventos, a gente tenta buscar usar as melhores roupas, mas às vezes as melhores roupas que nós usamos não são as nossas de verdade. A palavra de Deus vai falar um pouquinho sobre isso quando o Senhor Jesus apresenta uma parábola, é a parábola agora de um grande banquete. Eu quero ler com você o texto de Mateus, do capítulo 22, que diz assim, o capítulo 22, a partir do versículo 8, que diz assim: Então disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vocês vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial e lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia nos apresenta essa parábola do grande banquete de casamento, em que Jesus coloca essa parábola com a figura do casamento do filho de um grande rei. Mas os convidados não quiseram vir participar desse grande banquete, e por isso os servos desse grande rei vão e começam a convidar todas as pessoas, independente de classe social, independente de onde elas vêm, e as pessoas vão chegando para essa grande festividade, para essa cerimônia, esse grande banquete de casamento. Então essa parábola também é uma representação dos próprios judeus que não aceitaram a Jesus como Filho de Deus e o encontro de Jesus com uma noiva, e agora representando o encontro de Jesus com a sua noiva, que é a figura representada pela Igreja do Senhor. Mas esse texto também vai trazer uma figura muito interessante que fala sobre a vestimenta que as pessoas deveriam usar nesse grande banquete, nessa grande cerimônia de casamento. E a etiqueta não era simplesmente um traje como passeio completo, esporte fino, e na verdade, à medida que os convidados tinham sido convidados ou os novos convidados foram convidados meio de última hora, digamos assim, não tinha um convite dizendo qual o traje deveria ser usado ou as melhores roupas que deveriam ser colocadas para participar desse grande banquete também do Senhor. Mas a figura que o texto coloca para nós aqui são essas vestes nupciais. Não havia nada de prévio no convite, mas com tantas pessoas de classes tão diferentes vindo participar desse grande banquete, não havia, na verdade, essa determinação, porque no final das contas, a veste nupcial que a palavra de Deus coloca para nós aqui não é a melhor roupa que eu posso colocar, seja ela minha ou seja talvez até de uma outra pessoa que eu possa pegar emprestado, mas essa veste é entregue pelo anfitrião, por aquele que está promovendo o grande banquete, e essa veste, por isso que não vai ter comparação entre classe social, poder de aquisição ou qualquer coisa que eu possa emprestar de alguém, mas são as vestes nupciais, as vestes colocadas pelo Senhor e dadas por Ele para cada um de nós. Você já teve um dia em que você talvez acabou se vestindo com as roupas suas mesmo até, ou talvez emprestada, mas viu aquele dia que a roupa não ornou? Não deu certo, você até saiu de casa, mas saiu de casa e foi se mexendo e tentando arrumar aqui e ali e não via a hora de voltar para casa só para trocar de roupa? E às vezes, gente, a gente vai colocar uma roupa que não está dando certo. E não é só porque não serve, né? Ou porque já está mais velha, ou alguma coisa assim. É porque às vezes não deu certo, não dá o dia bom, não tem jeito. A gente é assim, isso acontece conosco algumas vezes. Eu lembro que uma vez, quando eu estava começando a namorar a minha esposa, eu fui pegar ela em casa para a gente participar de um evento numa outra igreja. E quando eu cheguei lá, eu tinha acabado de começar a namorar com ela, então a gente estava desenvolvendo ainda uma intimidade um pouco maior, e eu senti que não era hora de falar alguma coisa com relação à roupa que ela tinha colocado. Gente, mas estava difícil aquele dia. Ela sempre linda e continua linda sempre, isso não tenho dúvida nenhuma, mas naquele dia a roupa não estava ornando. Tanto que eu lembro como se fosse ontem ainda da roupa. Era uma jaquetinha jeans, uma saia roxa, um pouco mais solta, assim, um pouquinho diferente, com uns brilhos diferentes lá também, e um sapatinho de lona de caminhão com um salto plataforma vazado com uma florzinha ali.
Gente, não estava dando certo. E minha esposa teve uma fase ainda da faculdade que ela era um pouco hippie, então também, né, tem um pouco de sentido algumas coisas. Mas eu não sabia como falar, a gente participou do evento e quando eu voltei eu acabei contando para ela, e ela ficou tão brava comigo que eu devia ter contado antes para ela que não estava dando certo, que ela podia voltar a se trocar e não precisava ter saído daquele jeito. Mas, gente, não é bem assim, a gente vai desenvolvendo a intimidade e vai entendendo, na verdade, como a gente pode melhorar um ao outro. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente chegou a um acordo que cada um ia poder jogar fora, não era nem doar, algumas peças de roupa do armário do outro que achava que não tinha jeito, que não ornava. E pensa agora na minha alegria, qual foi uma das peças que foi naquela situação que já foi pro lixo? Foi o sapatinho de lona de caminhão que não tinha conversa, gente, não tinha jeito, não dava. Mas, sabe, às vezes eu vejo que a gente quer tentar fabricar ou tentar colocar o nosso jeito nas roupas ou nas vestes que são dadas pelo Senhor. Mas não é assim que funciona. A obra de Deus é feita à maneira de Deus, com os trajes que o Senhor coloca para nós. E os trajes ou as vestes nupciais, na verdade, são as vestes dadas pelo Senhor daqueles que se arrependeram, foram justificados e agora foram lavados pelo sangue do Cordeiro e aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E por isso que é tão forte a figura, ainda mais quando vai começar a mostrar um convidado, porque quando o grande rei entra nessa festa, entra nesse banquete, e ele percebe que um dos convidados não estava usando as roupas certas ou as vestes nupciais, ele pede para que aquele convidado seja tirado daquele lugar. Por quê? Porque Deus é santo e não tem como eu tentar usar as minhas próprias roupas ou as roupas de outras pessoas que não sejam as roupas ou os trajes dados pelo próprio Senhor através desse grande arrependimento, se preparando para se encontrar com o nosso Senhor. As coisas não batem, não é assim que funciona. Presta atenção aqui que o livro de Sofonias vai falar um pouquinho sobre isso com relação aos trajes. O livro de Sofonias, no capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8, diz assim: calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que não estão vestidos, ou melhor, todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. O que esse texto está dizendo? Aqueles que estão com roupas estrangeiras, que não são as roupas dadas pelo próprio Senhor para nós, pelo anfitrião, não poderão desfrutar ou se manter na comunhão do Senhor, participando ou desfrutando desse grande banquete. No versículo 7, no finalzinho do versículo, ele vai dizer: da mesma maneira como ele consagrou os seus convidados. O Senhor consagra os seus convidados a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus como um único e suficiente Salvador e recebemos novas vestes, vestes diferentes, que só podem ser purificadas através do sacrifício de Jesus por cada um de nós, porque não existe qualquer outra coisa que pode nos perdoar os pecados a não ser o sacrifício do próprio Cristo, que pode sim nos purificar e nos transformar as nossas vestes brancas como a própria neve, e essa é uma das referências que a palavra de Deus vai usar com relação às vestes. Os convidados aceitaram participar daquele banquete, da intimidade da mesa do Senhor, através do sacrifício de Jesus, e é como se eles tivessem agora essas novas vestes, aquilo que a Bíblia vai chamar de vestes nupciais. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, como diz em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. O convite continua à disposição, mas ele tem um prazo, e sem o traje correto, sem você se arrepender e colocar o traje que o Senhor tem a oferecer para cada um de nós, você não poderá participar desse grande banquete. Existem pessoas que tentam preparar os seus próprios trajes, mas isso não é obra do Espírito, não é obra de homens, isso é obra do Espírito, e a obra de Deus se faz à maneira de Deus. Isso me lembra muito a história de Esaú e Jacó, quando Jacó tenta convencer o seu irmão e o seu irmão Esaú vende a sua bênção por um prato de comida porque estava muito cansado, e aí Jacó, mesmo assim, conseguindo ter essa conversa com seu irmão, ainda não tinha combinado com seu pai nada disso, e a bênção era para ser sido feita sobre o primogênito. Então Jacó vai, coloca as roupas do seu irmão e algumas peles de animais, porque a Bíblia vai dizer que Esaú era um homem já bastante peludo, e para tentar enganar o seu pai, que estava já com a visão já mais debilitada por causa da idade. Isso aí ia perceber o filho pela voz e pelo toque, até vai dizer no texto, a voz é de Jacó,
mas é Esaú que está comigo. E aí Jacó consegue enganar o seu próprio pai, usando as roupas do seu irmão e algumas peles de animais, enganando com os pelos, para poder agora receber a bênção do seu pai. E sabe, eu vejo que o seu pai, os seus amigos, as pessoas ao seu redor, você pode até talvez enganar, mas a Deus você não pode enganar. E Deus está preparando sim um grande banquete para o encontro do Senhor Jesus com a sua igreja. E se você não estiver usando as vestes corretas, as vestes que a palavra de Deus nos coloca, se arrependendo pelos nossos próprios pecados e aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você talvez seja aquele que foi colocado nessa parábola como aquele que estava usando as vestes estrangeiras, porque tentou fabricar as próprias vestes à sua maneira, talvez até usando partes da palavra de Deus, mas não a palavra de Deus na sua integralidade. Por isso, eu quero te convidar hoje a usar o traje correto, recebendo esse convite que o Senhor tem colocado para mim e para você, onde o traje já está colocado e que o traje vai ser entregue para cada um de nós. Mas antes precisamos nos arrepender para que possamos sermos perdoados pelos nossos pecados, justificados pelo Senhor e convidar a Jesus para ser o Senhor e Salvador da nossa vida. E aí vivemos a palavra, a sua integralidade e começarmos a desfrutar e nos prepararmos cada vez mais para esse grande dia do grande banquete do Senhor. Que Deus te abençoe muito e se hoje você quer convidar a Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida, acesse esse link aqui, nós queremos te acompanhar e te ajudar nessa caminhada tão especial, onde nós podemos inclusive perceber a importância de usar os trajes corretos, porque as melhores roupas não são as roupas que eu posso fabricar, ou as melhores roupas que eu tenho em casa, ou algo que eu posso emprestar, mas as melhores roupas que eu posso usar são aquelas que são dadas diretamente pelo Senhor para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Te